Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Monique, eu sou professora de Química e de Ciências. Já gravei uns videozinhos aqui no canal sobre Química e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Ciências, ok? Para quem não sabe, eu dou aula para ser sétimo e oitavo ano também. E aí, uma das matérias que eu acho que todo mundo mais gosta, né, é a matéria sobre Sistema Solar. Eu vim aqui hoje dar mais ou menos fazer uma revisão sobre esse conteúdo, tá? Colocando algumas informações e tudo mais. Pode ser que eu pare em alguns momentos e volte, tá? Não liguem, mas eu vou dividir esse vídeo de hoje em partes, tudo bem? Bom, eu vou começar então falando sobre a origem das teorias, né? De quando surgiu esse conceito de sistema solar, porque antes dos instrumentos serem criados, né? Instrumentos como lunetas e telescópios e tudo mais, os seres humanos eles estavam então, eles estudavam, os pesquisadores estudavam somente com coisas que eles conseguiam observar a olho nu, né? Cada um com suas teorias, cada um com as suas peculiaridades, mas a gente sabe que o desenvolvimento desse modelo que a gente tem hoje, ele não é tão antigo assim, né? Ele é antigo porque já se dizia muito sobre o sistema solar da forma que a gente entende hoje, né? Mas não tinha nada que pudesse confirmar, nada que pudesse afirmar, ok? Bom, então vamos começar falando sobre aqueles cientistas, aqueles pesquisadores aqueles filósofos normalmente que estudavam o universo naquela época, que acreditavam no modelo geocêntrico, tá? Só lembrando, esses dois modelos, a gente conversa, debate muito sobre eles, porque são justamente eles que são mais recorrentes na história, né? Quando a gente fala dos estudos desses filósofos, desses pesquisadores, desses cientistas, tá? No modelo geocêntrico, a palavra geo significa terra, né? Então é a Terra no centro, tá? Eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. Hoje em dia a gente sabe, né, que além de não ser o centro do universo, ela não é nem o centro do sistema solar, tá? E com relação ao modelo heliocêntrico, né, se a gente vai tratar então de uma forma aprimorada, né, o hélio, sempre que a gente tiver a palavra hélio, está relacionado então a Sol. Nessa teoria do modelo heliocêntrico, a gente tem então o Sol, tá? Toda vez que a gente tem essa palavra hélio, está relacionada a Sol. Eu vou falar por quê. Sempre o Sol estando aí no centro, tá? Nesse caso, vamos dizer, no centro do sistema solar, tá? Que a gente conhece agora como centro do sistema. Então, o que significa? Que esse Sol fica no meio e os planetas giram em torno dele, né? Em sua órbita. Bom, a gente começou então com Aristóteles. Aristóteles, ele viveu, né, na Terra bem antes do nascimento de Cristo, 384 anos antes de Cristo, mais ou menos. E ele foi muito importante. Ele era grego e ele era filósofo e ele era, né, ele estudava sobre diversas coisas. Só que ele chegou a registrar desde essa época que a Terra seria o centro do universo, tá? De acordo com as teorias dele. Depois Hiparco, um pouquinho mais tarde, por volta de 161 a 126 a.C., veio e calculou, usou algumas regras, tá? Pegou suas regras matemáticas, seus modelos matemáticos, para falar sobre o movimento dos astros, né? E também para calcular a duração do ano, né? Ele registrou mais de 800 estrelas, né? E foi muito importante também nessa época. Bom, depois veio Ptolomeu, já depois de Cristo, de 90 a 168 depois de Cristo, e aplicou todos os seus conceitos, todas as teorias que ele tinha na época para poder realmente consolidar. Consolidar fornecer raízes, né? Fazer com que aquilo seja realmente reconhecido naquela época. Mas foi o modelo geocêntrico, tá? Então o modelo geocêntrico ficou muito conhecido nessa época. Embora, né, a gente saiba que tenha muita popularidade esse modelo geocêntrico, desde bem antes, ainda antes de Aristóteles, né, em 570 a.C., nasceu então o nosso amigo Pitágoras, né? Ele viveu antes de Aristóteles, né, como eu disse, foi um matemático grego, filósofo também, e ele já acreditava desde aquela época no modelo heliocêntrico, embora ele não tivesse nada que pudesse então
comprovar. O que ele afirmava é que a Terra era mais um de vários planetas que circundavam o foco central, que depois ficou conhecido como Sol, né? Depois veio Nicolau Copérnico, né? Já em 1473, gente, muito próximo. Eu quero que vocês entendam o quanto que a gente teve esse pulo na astronomia, né? Que foi mais ou menos. Nicolau Copérnico nasceu quase próximo ao descobrimento do Brasil. Então, realmente é uma questão mais nova, se a gente for pensar, né? Considerar nesse ponto de descoberta, tá? Aí sim ele analisou novamente e aí ele realmente falou do modelo heliocêntrico e foi a partir daí que a gente teve então uma maior aceitação do modelo heliocêntrico, tá? Só que aí a teoria ganhou muita força em 1610 com Galileu Galilei, porque ele conseguiu, né, pegar lunetas e tudo mais e fazer com que houvesse então a análise mais aprofundada desses planetas, desse universo no geral, tá? Bom, a partir daí, essa visão de universo, ela foi muito ampliada, ela ganhou realmente virou um novo campo de análise. E aí a gente realmente conseguiu observar que a gente tem muitos planetas, muitas estrelas, tá? No nosso universo. Bom, essa parte ela foi um pouquinho mais teórica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos, tá? Que definem, então, essa questão do universo e tudo mais. Bom, primeiro, diferenciando astros luminosos de iluminados, tá? Os planetas são astros que são iluminados, eles recebem a luz de outros astros, que nesse caso são, em sua maior parte das vezes, estrelas, tá? Que são astros luminosos. Eles produzem luz própria, ok? Cada um deles vai ter sua composição. O nosso Sol ele é formado principalmente por hidrogênio e hélio, tem uma temperatura bem elevada. Vai ser o nosso Sol que vai fornecer calor e luz para todos os planetas do sistema solar, né? Que atualmente são considerados 8 planetas, tá? E esses planetas eles vão girar em torno desse Sol central por meio de uma coisa que a gente dá o nome de órbitas, né? Órbitas são os caminhos que esses planetas percorrem em torno do Sol. Lembrando que, tá? Não venham com teoria da Terra plana, estamos estudando a parte científica, didática. Isso é uma coisa que a gente pode até debater em algum outro vídeo, tá? Existem muitas teorias da Terra plana, tá? Todas elas já foram desbancadas, ok? Lembrando então que elas têm sim um formato mais esférico, um formato mais oval, tá? Isso daí já foi comprovado e as teorias da Terra plana já foram desbancadas. Embora os vídeos que a gente encontra, principalmente aqui na internet, sejam muito convincentes, ok? Mas a gente está falando da questão didática do que se aprende no ensino fundamental, tá bom? Vamos focar aqui. Ok? Bom, além disso, a gente tem também os satélites naturais, que são principalmente aqueles astros que giram em órbita, né? Que ficam em órbita dos planetas, tá? O nosso planeta Terra, ele tem somente um satélite natural, tá? Que foi gerado pelo próprio... foi gerado na própria história da evolução do planeta, que é a Lua. Assim, acho que conveniência, né? A gente costuma chamar os satélites naturais dos outros planetas de luas também, tá? Mas normalmente a gente trata como satélite natural. Júpiter, por exemplo, tem 63 luas, tá? Então, cada uma delas formada em uma situação e com um tamanho e uma composição, ok? Existe a teoria da Lua, tá? Vou falar mais tarde. Da nossa Lua, tá? Do porquê que ela surgiu, tá bom? Depois eu vou falar mais tarde. Bom, depois que todo mundo organizou tudo, viu o Sol no centro ali e os planetas girando em órbita, demos o nome então de Sistema Solar, belezinha? Falando um pouquinho sobre o Sol aqui, o Sol ele tem uma temperatura de mais ou menos 5.505 graus Celsius, ok? Bem alta, considerando, por exemplo, que o planeta Terra tem temperatura média de 15 graus Celsius, tá? Ele é composto principalmente por gases, principalmente hidrogênio e hélio, igual eu falei mais cedo.
E é o hidrogênio e o hélio que vão, então, ser responsáveis pelas explosões que vão gerar energia no Sol, ok? Bom, deixa eu ver mais alguma coisa que eu preciso falar sobre o Sol. Beleza. Gente, olha só, a concepção da gente achar que o Sol ele é muito maior do que as estrelas que a gente observa aqui, a gente precisa analisar uma coisinha para pensar isso, tá? O Sol, na verdade, ele não é a maior estrela do universo, ele é pequeno, até bem pequeno, com relação a muitas outras estrelas muito maiores, muito mais energéticas que a gente tem no universo. Só que a gente tem a impressão de que o Sol é maior do que as outras estrelas que a gente vê à noite, justamente porque ele está muito mais perto de nós do que as outras estrelas, tá? Então isso é uma coisa da gente analisar, tá? Quanto mais próximo está algo, maior aquela coisa parece, né? É muito difícil da gente olhar para o céu e ter essa ideia, essa dimensão, né, do tanto que os astros estão próximos ou longe da gente. Mas é isso, tá bom? Lembrando que a Lua é muito, 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 muito menor. E às vezes ela aparece aqui na Terra pra gente de um tamanho bem grande, até bem parecido com o tamanho do Sol, visto daqui, justamente por ela estar ainda mais perto que o Sol, tá? Então vamos tentar ter essa concepção de distanciamento aí, tá bom? Bom, com relação aos planetas do Sistema Solar, né, nós tínhamos 9 até 2006. Só que em 2006 eles descobriram outros planetas anões, tá? Que tinham tamanhos parecidos com Plutão. E descobriram, né? Uma das coisas que foi colocado em questão para decidir essa questão de Plutão foi o fato dele não ter uma órbita desimpedida, né? Significa que na sua órbita ele pode entrar em contato com outros astros, tá? Então, para ser considerado um planeta, ele tem que ter um tamanho relativamente grande, mas ele tem que ter uma órbita desimpedida, significa que não vai ter nada ali na órbita dele em torno do Sol, beleza? Bom, os planetas eles são divididos em dois tipos, os planetas rochosos e os planetas gasosos. Os planetas rochosos são os 4 primeiros do Sol, os 4 primeiros mais próximos do Sol, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vou falar lento. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ok? São os 4 planetas rochosos. Os outros 4, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são planetas gasosos, tá? Vou falar um pouquinho de características de cada um deles, tá? Primeiro, o mais frio realmente é Netuno, que está bem longe do Sol. Ele recebe pouca iluminação e pouco calor, tá? Agora, se a gente fosse pensar nessa questão, a gente diria que Mercúrio é o planeta mais quente, mas não é, tá? Mercúrio, na verdade, ele não tem atmosfera, tá? A atmosfera de Vênus é muito mais densa e ela consegue prender mais o calor, tá? Dentro do planeta, perdão, na atmosfera do planeta. Então ele vai prender esse calor, tá? Devido à densidade, né, que essa atmosfera possui. Muitos gases que retêm o calor. Nós aqui também temos atmosfera no planeta Terra, mas como estamos mais distantes um pouquinho ali do que Vênus em relação ao Sol, nossa temperatura é mais amena, ok? Bom, uma curiosidade sobre Mercúrio é que não tem nenhuma lua. Vênus, então, ele tá permanentemente coberto de nuvens amarelas, então são elas que vão reter o calor. O nosso planeta tem 70% de água, tá? Em sua superfície. Ah, Monique, então por que não é planeta água? Muita gente pergunta isso, né? Não é planeta água porque a gente está falando de superfície, tá? A superfície do planeta, ela tem 70% de água. Sim, ela é líquida, né? Mas, no seu geral todo, ele é um planeta rochoso, ele tem rochas na parte de dentro do planeta, tá? Vamos ter uma oportunidade de fazer um vídeo sobre isso também, tá bom? Bom, uma curiosidade sobre Marte, ele sofre com tempestades de poeira, tá? Que cobrem o planeta todo, e ele tem 2 luas. Júpiter, por sua vez, é uma bola de gás imensa, tá? Ele é o maior planeta do Sistema Solar e ele vai ter, então, um centrinho ali rochoso, ok?
Saturno é o planeta dos anéis, é aquele que a gente conhece como anéis. Não significa que os outros não tenham anéis, tá? Os outros gasosos também têm anéis. Mas só que são anéis mais discretos e que a gente não consegue observar, né, com facilidade, tá? Bom, já Urano também é uma bola gigante de gás com centro rochoso, só que os anéis de Urano são mais finos e escuros. A coloração dele é azul esverdeado, tá? E Netuno, já falei que é o mais frio. Ele tem um centro composto por rocha e ferro. E ele é coberto por nuvens também, tem anéis mais finos. E é muito frio, é o mais frio de todos, né? Belezinha. Vamos falar sobre outras coisas que existem no espaço, tá? Falei com você sobre os satélites naturais, mas existem também os satélites artificiais. Normalmente são satélites que são criados pelo homem para poder fazer análise, né? Por exemplo, análise do clima, análise de tempestades e tudo mais. Mas existem aqueles também que estão ali para poder estudar, né, o planeta Terra, estudar as coisas próximas a nós e também transmitir sinais, né, como satélites que são satélites de televisão e tudo mais, ok? Bom, é muito fácil mandar esses satélites para a órbita, mas muito difícil de retomá-los, tá? Depois que eles chegam em órbita, eles continuam em órbita e se deixa ele lá. Isso é um dos principais problemas que a gente tem com relação ao lixo espacial. E isso por quê? Porque quando a gente manda satélite para lá, eles ficam em órbita, tá? E não tem como trazê-los de volta, não é economicamente viável trazê-los de volta, ok? O nosso planeta ele tem gravidade suficiente para poder conseguir segurar esses satélites ali, tá bom? Beleza. As galáxias, né? Obviamente, o sistema solar faz parte de uma galáxia que se chama Via Láctea. Nada mais é uma galáxia do que um conjunto de estrelas, planetas, detritos, poeira, gás e muitas coisas que estão unidas ali pela gravidade, ok? Cometas. Cometa é muito importante. Há uma confusão entre cometas, asteroides e meteoroides, tá? Por quê? Porque são astros que muitas vezes podem ser vistos, né, daqui do planeta Terra. Começando com os cometas, tá? Eles são formados por gás congelado, poeira de gelo, e eles são como se fosse uma bola de neve. Quando eles se aproximam do Sol, tá? Eles começam a derreter por causa do aumento de temperatura. E aí a poeira e os gases vão se espalhando e formando uma coisa que a gente conhece como uma cauda do cometa, tá bom? Que pode ser longa ou curta. Bom, os asteroides são corpos rochosos, são astros rochosos, tá? Que muitas vezes eles podem estar entre os planetas, principalmente no nosso sistema solar. A gente tem uma coisa que se chama cinturão de asteroides, que é entre Marte e Júpiter. E ali no meio a gente tem inclusive um planeta anão que se chama Ceres, tá? Entre Marte e Júpiter a gente tem então esse cinturão de asteroide, que é lotadíssimo de asteroides, tá? Que são esses corpos rochosos. E os meteoroides são astros ainda menores que os asteroides, perdão, e eles ficam ali vagueando no espaço. Algumas vezes eles podem entrar na nossa atmosfera. Como a nossa atmosfera ela é densa, ela pode acabar incandescendo esse meteoroide, e aí a gente dá um outro nome, né? Normalmente a gente chama ele de meteoro, mas é a mesma coisa. Aqui então a gente dá o nome de estrela cadente. Então lembrando que estrela cadente não é uma estrela, tá? É um meteoroide que entrou na atmosfera e acabou incandescendo, fazendo um rastro luminoso, né? Bom, se por um acaso ele chegar a atingir o solo, a gente dá outro nome, que é meteorito, tá? O que acontece, gente, é que muitas vezes, quando o meteoroide ele atinge a nossa atmosfera, ele acaba sendo desintegrado, né? Ele fica em formas menores, ele vai diminuindo o seu tamanho por causa da resistência do ar, tá? Então, às vezes, entram meteoroides na nossa atmosfera, mas a gente não tem essa sensibilidade justamente porque a gente tem a atmosfera para proteger a gente, né? Ela chega aqui, ela é um pozinho ou pedrinhas tão fininhas que a gente não tem nem notícia, beleza? Bom, pra gente finalizar então,
Deixa eu ver se a gente vai finalizar por agora, por esse vídeo. Isso, vou finalizar agora. Com a teoria da Lua, né? A teoria do surgimento da Lua. Gente, a teoria do surgimento da Lua ela é muito legal. Por quê? Porque envolve várias pesquisas, tá? Não é uma teoria definitiva, mas eu vou comentar sobre a teoria mais aceita, ok? Bom, a mais aceita é que há muitos e muitos e muitos anos atrás, houve a colisão do planeta Terra com um planetinha anão que se chamava Theia, tá? Esse Theia, então, ele acabou... Vocês lembram que eu falei com vocês que planetas anões, como Plutão, como Ceres, não têm a órbita desimpedida? Normalmente eles podem se encontrar, né, com outros astros, com outros corpos aí no meio da órbita deles. E foi isso justamente que essa teoria vem trazer pra gente. Essa colisão, então, do planeta anão Theia com o planeta Terra, né, fez com que se julgasse uma nuvem de poeira, de detritos muito grande na nossa órbita, tá? Porque essa colisão gerou, então, como se fosse uma explosão, né? E foi detrito para tudo quanto é lado, tá? Esses detritos para tudo quanto é lado, chegou um tempo, depois de muito tempo, esses detritos eles foram se juntando. Por que eles se juntaram? Por causa da gravidade, né? Então, a gravidade fez com que eles se juntassem e devido ao movimento de órbita, também fez com que a Lua ficasse redondinha, ok? Aí a gente tem algumas questões, né? A primeira delas é que a nossa Lua, ela tem influência no nosso calendário. Normalmente, ela demora 29,5 dias para girar em torno da Terra, tá? Só que nós temos meses de 30, 31, então lembra daquele descontinho que a gente tem no ano bissexto, tá? É justamente por causa desse tempo que a Lua demora para percorrer o planeta Terra. Lembrando que o movimento de translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol, demora 365 dias e um pouquinho, que aí a gente vai ter o desconto do bissexto. E a gente tem também a Terra fazendo sua rotação em torno de si mesma durante 24 horas, tá? Lembrando que todos esses valores têm um ajuste, mas vamos tratar assim de uma forma um pouquinho mais superficial, ok? Então a gente tem esses três movimentos, tá? Primeiro, a translação da Lua em volta do planeta Terra, a translação do planeta Terra em volta do Sol e a rotação da Terra. Todos eles têm, então, períodos do nosso calendário associados, ok? Bom. Outra coisa também que eu queria comentar com vocês é por causa dos buracos, né, das crateras, perdão, que a Lua tem. Por que ela tem essas crateras, né? A Lua, gente, não tem atmosfera como a gente tem na Terra. Vocês lembram que eu comentei com vocês que os asteroides, os meteoroides, eles acessavam, né? Eles poderiam até chegar próximo do nosso planeta, mas quando eles chegavam próximo à atmosfera, a própria resistência do ar ia diminuindo, né? Tanto a velocidade quanto o tamanho deles. A Lua não tem atmosfera, então o que vai acontecer? Qualquer astro que tentar ali chegar próximo vai atingir realmente a superfície da Lua, tá? E vai causar então essas crateras. Obviamente que a gente, como nossa insignificante existência no planeta Terra por tão pouco tempo, a gente não consegue observar isso de uma forma mais clara sendo produzida, mas acredita-se que tudo isso tenha acontecido durante um longo período após a formação da Lua, ok? Belezinha, galera? Então é isso. Ficamos com isso hoje, tá? Depois a gente vai ter mais vídeos para discutir mais coisas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, mandem para os amigos e se inscrevam no meu canal, ok? Eu sei que eu falo um pouquinho rapidinho, né? Hoje eu até tentei um pouquinho mais lento, mas acho que é agitação mesmo da pessoa aqui, né? Fazer o quê? Bom que aqui no YouTube vocês conseguem, né? Voltar, ouvir de novo, anotar, isso é ótimo, tá bom? Então, beijo pra vocês, obrigada quem chegou até aqui e até mais.